galerinha do terceiro ano. Vamos dar continuidade à nossa matéria, tá, de Geografia. E a gente vai trabalhar agora o subdesenvolvimento, que está no capítulo 4. Né? Terminei aquela parte de blocos econômicos e a gente vai trabalhar agora uma parte de subdesenvolvimento. Então, gente, esse material está da página 88 a 97, essa primeira aula. Subdesenvolvimento é muita coisa, não vai dar para eu trabalhar tudo em uma aula só. Então a gente vai dividir essa aula em duas ou até em três, né, um capítulo inteiro, mas hoje a gente vai dar início com as principais características aí do subdesenvolvimento. Então, primeiro, esse termo ele é criado no pós-guerra, tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, cria-se esse termo subdesenvolvimento. Existiam algumas economias arrasadas, então foi feita uma divisão de que economia era desenvolvida e quais que não eram desenvolvidas. Então, qual é o significado aqui do termo subdesenvolvimento? País com baixo índice de riqueza, economia enfraquecida com ausência de fatores estruturais e sociais, além de altos registros de pobreza, concentração de renda e miséria. Esses são os principais, né? Pobreza, concentração de renda, ou seja, a renda na mão aí de poucas pessoas, a maior parte do dinheiro, e a questão aí da miséria. Isso foi se intensificando no mundo com o processo de capitalismo e o processo de globalização. Dentro do capitalismo que visa o lucro, né, esse capitalismo exacerbado que nós temos, que tem uma visão de lucro, eu tenho também dentro de um processo de globalização, há uma forte tendência para a concentração de riqueza. Ou seja, o dinheiro, a grande parte da renda ficar na mão de poucas pessoas. E outra parte ficar com a menor parte aí do dinheiro que sobra. Vamos lá. Para você ter ideia desses dados que eu estou colocando, na década de 60, 20% das pessoas mais ricas ficavam com 30% de toda a renda mundial. Olha que dado. 20% das pessoas mais ricas ficavam com 30% de toda a renda mundial. Em 2014, eu tenho quase metade da riqueza do mundo com apenas 1% da população. Ou seja, eu tenho uma grande parte do dinheiro concentrado na mão de poucas pessoas, né? Ou seja, os ricos estão ficando cada vez mais ricos depois de um processo de capitalismo e globalização e os pobres estão ficando cada vez mais pobres. Gente, e aí a gente tem algumas definições, né? Por exemplo, a pobreza é definida como, é considerada como a não satisfação das necessidades básicas para seu pleno desenvolvimento físico e psicológico. Essa definição é dada pela ONU, tá? Essas necessidades básicas seriam o quê, pessoal? Seria a alimentação, seria uma habitação, seria o lazer, seria o transporte. Então, aquela pessoa, aquele indivíduo que não tem as suas necessidades básicas supridas, esse indivíduo é considerado um indivíduo pobre. E aí esse indivíduo ele não tem um pleno desenvolvimento físico e também psicológico, tá? O Banco Mundial define de forma individual o que é uma pessoa pobre e o que é uma pessoa extremamente pobre. Por exemplo, o pobre para o Banco Mundial, o indivíduo que tem até 3 dólares e 10 centavos por dia. Aquele indivíduo que vive com 3 dólares e 10 centavos por dia, esse indivíduo é considerado pobre. O que é um indivíduo extremamente pobre? É aquele indivíduo que ganha até 1,90 dólares por dia. Então ele sobrevive apenas com este valor. Pronto, pessoal. A gente vai ver agora quais são os critérios para definir a pobreza de um país. Para eu definir se aquele país é subdesenvolvido ou se ele é desenvolvido. Então, por exemplo, nós já vimos quais são os critérios que o Banco Mundial usa para definir se uma pessoa é pobre ou não, se ela é pobre ou extremamente pobre, a gente já viu isso. E a gente vai ver agora quais são os critérios de pobreza de um país. Mas antes disso, eu queria deixar uma nova definição aqui de subdesenvolvimento, né? um algo a mais, tá? Ou seja, vou pegar aqui a comparação do poder econômico que um país possui com as condições sociais que ele oferece. Ou seja, gente, quanto melhor o poder econômico de um país, melhores são as condições sociais que ele vai oferecer para os seus habitantes. Então, geralmente, um país que é pobre, um país que é subdesenvolvido, ele não tem uma boa condição econômica, ou seja, ele não vai oferecer uma boa condição social para os seus habitantes. Diferente de um país desenvolvido. Um país desenvolvido vai ter uma boa condição econômica e vai oferecer, então, uma boa condição social para os seus habitantes. Existem exceções no mundo, claro. Por exemplo, a China
é o segundo país mais rico do mundo, apesar de ter muito dinheiro, apesar de ter um bom poder econômico, ele não oferece uma boa condição social para os seus habitantes. Por quê? Porque lá eu tenho um lado capitalista, né, e um lado socialista, ele tem uma divisão. E aí o que acontece? Dentro daquela parte socialista ele tem uma ditadura, né? Então eles exploram o trabalhador para ter esse grande poder econômico. Quais são os critérios de pobreza hoje que é adotado para a gente chegar a dizer se um país é subdesenvolvido ou é desenvolvido? Primeiro critério, PIB, Produto Interno Bruto. Aqui, gente, vai definir toda a produção de um país, toda a produção de bens, toda a produção de serviços que um país tem. Então, por exemplo, o Brasil usa esse dado de PIB para dizer se o nosso PIB foi positivo ou se ele foi negativo. Se a gente comparasse, por exemplo, o PIB com uma empresa, né, seria tudo aquilo que a empresa produziu durante aquele ano, tá? Isso é PIB. O PNB é praticamente o PIB, tá? Mas outros países utilizam, como por exemplo os Estados Unidos. Ele é um pouco mais completo, é o Produto Nacional Bruto. O que ele vai pegar? Ele vai fazer uma formulazinha matemática. Ele vai pegar o PIB mais os valores externos, ou seja, valores que vêm de multinacionais que estão fora do seu país. Por exemplo, suponhamos que eu tenho uma multinacional, a Apple, aqui no Brasil. Essa empresa é norte-americana. No final do ano ela passa os valores para os Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos pega esse PIB mais esses valores que vêm externos e ele vai diminuir de valores internos. Por exemplo, uma empresa brasileira está atuando nos Estados Unidos, ela vai mandar dinheiro para o Brasil, né? Então esse valor que sai dos Estados Unidos também entra na fórmula. Esse é PNB, um pouco mais completo. Os Estados Unidos utilizam ele, tá? O PPC é outro dado, tá? É o poder de paridade de compra, ou seja, qual é a valorização da sua moeda no mercado para você comprar determinado produto. Vamos pensar, hoje um iPhone custa 3 mil reais aqui no Brasil, 3 mil, 4 mil reais, né? Esse valor é o valor de compra que eu posso com a minha moeda para comprar aquele produto. Mas nos Estados Unidos, se a gente pensar hoje que o dólar está quase 5 reais, eu vou comprar esse celular por um valor muito menor. Né? Então essa é a ideia, tá? E esse PPC também, gente, é a questão da inflação, tá? O que é inflação para que vocês possam entender? Suponhamos que a sua mãe lhe dê 100 reais para você ir para o supermercado. Esse mês, com 100 reais, você comprou uma determinada quantidade de produtos. No outro mês, ela te dá 100 reais para você fazer a mesma compra. Às vezes, você não consegue fazer a mesma compra. Se a inflação estiver muito alta, você não consegue comprar a mesma coisa. Se a inflação estiver baixa, pode ser que você com aqueles 100 reais venha até com mais coisas, né? Então essa é a ideia de inflação. Então é o nosso poder de paridade de compra. É claro que se eu comparar, por exemplo, a moeda real com o dólar, com o euro, com a libra, eles têm um poder de compra muito maior do que o nosso real, tá? A gente tem também o índice de Gini, tá? Que ele mede a distribuição de renda, ou seja, ele mede a desigualdade social de um país. A gente vai ver o IDH, então não confunda com o IDH, tá? Que é mais um critério para a gente definir a pobreza, tá? Mas esse índice de Gini vai de 0 a 1, tá? Quanto mais próximo de 0, melhor a distribuição de renda daquele país, e quanto mais próximo de 1, pior é a distribuição de renda. Vou dar um exemplo, tá? Suponhamos que eu tenha aqui 100 reais, e eu vou dividir esses 100 reais igualmente para todas as pessoas. Eu vou dar R$1 para cada. Vou pegar 100 reais e vou dar R$1 para 100 pessoas. Essas 100 pessoas vão ter o índice de Gini 0, ou seja, eu tenho uma distribuição completa do mundo. É claro que nenhum país do mundo vai ter um índice de Gini 0, né? Eu não vou dividir a renda 100% igual para todo mundo, tá? Mas eu posso chegar perto. A ideia é que eu chegue o mais próximo possível para reduzir a desigualdade social. E o que seria, por exemplo, pessoal, chegar a 1, que é a pior distribuição de renda? Seria eu pegar, por exemplo, 100 reais que eu tenho e dar para uma pessoa só. 99 pessoas ficariam de fora e apenas uma pessoa receberia esses 100 reais. Ou seja, essa pessoa teria o índice de Gini 1. Então isso aqui é o índice de Gini também, que é importante critério de pobreza de um país, para definir a pobreza de um país subdesenvolvido. Pessoal, outro índice que mede a pobreza de um país é o IDH.
Índice de Desenvolvimento Humano. E como é que eu calculo o IDH, professor, de um país? É um pouquinho diferente do índice de Gini, tá? O IDH ele vai levar em consideração a escolaridade, a expectativa de vida e o PIB per capita de um país. Então, por exemplo, a escolaridade o que seria, professor? Seria o tempo gasto com o estudo que uma pessoa tem. Né? Então, dentro de um país é feita uma média. Para você ter ideia, no Brasil são 10 anos e na região Nordeste são 7 anos. Isso é muito pouco, né? Então, se a gente for pensar 10 anos, não dá praticamente só para as pessoas terminarem só o ensino fundamental. Então, a ideia é que muitas pessoas não chegam nem até o ensino médio, né? Vocês que chegaram no ensino médio já estão conseguindo aumentar o tempo de escolaridade. Então, a ideia é que você entre na universidade, faça uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, isso aumenta o índice de escolaridade aí de um país, tá? Nos países desenvolvidos, geralmente é muito mais tempo de estudo, chegando a 20, 22 anos de estudo, tá? A expectativa de vida, por exemplo, a do Brasil, em 2019 foi de 76,7, tá? Peguei esses dados aqui do IBGE, onde a mulher vive mais ou menos 79 anos e o homem vive mais ou menos 73 anos, né? Então a mulher naturalmente ela vive mais porque ela tem mais cuidados com a saúde, né? A mulher frequenta mais os hospitais e a mulher também se envolve menos em, por exemplo, acidente de trânsito. A cada 10 acidentes de trânsito, a cada 10 mortes no trânsito, uma é só de mulher, né? A mulher também não se envolve tanto em critérios de violência, então o homem entra mais nisso, né? Então o homem acaba vivendo realmente menos. Isso é só no Brasil? Não. A tendência mundial que a mulher viva mais do que o homem, tá? E o PIB per capita é bem simples, tá, gente? É o PIB, Produto Interno Bruto, por pessoas, por cabeça, tá? Como é que eu faço aqui o IDH? O IDH vai de 0 a 1. Só que diferente do índice de Gini, quanto mais próximo de 1, melhor. E quanto mais próximo de 0, ruim. Então aqui eu vou tentar me aproximar de 1. Quanto mais perto de 1, melhor vai ser o meu IDH. Pra você ter ideia, o IDH do Brasil, atual, 2019, é 0,761. Então a gente está na faixa elevada de IDH, nós estamos na posição 79. A Noruega é o melhor IDH do mundo, 0,954. Olha a proximidade de 1. E o Níger está na posição 188. Não é o pior IDH do mundo, existem IDHs piores do que o Níger, mas nós só temos estudo de 188 países. Tem países que nem entram no estudo porque o IDH é praticamente zero. Galera, o IDH eu tenho IDH baixo, de 0,3 a 0,5, é o IDH baixo. O médio, de 0,5 a 0,7. O IDH elevado, de 0,7 a 0,8. E o muito elevado, de 0,9 até 1. Como eu disse para vocês, o Brasil é considerado um IDH elevado, né? Mas apesar de ter esse IDH elevado, pessoal, nós ficamos atrás, por exemplo, de Chile, de México, países que, na verdade, não deveriam ter o IDH melhor do que o nosso, né? Então, o IDH seria aí um outro critério. Cuidado para não confundir aí com o índice de Gini. Galera, então, seria isso, tá? Essa primeira parte da aula. E na próxima aula a gente vai ver as origens históricas do subdesenvolvimento, ok? Fiquem em casa, se cuidem, saudade, vai dar tudo certo.